Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de responder a pergunta comum à parte dos evangélicos que trata dos decretos espirituais. Muita gente acredita, muita gente defende que nós temos e podemos trazer à luz aquilo que não existe mediante a ordens e a decretos espirituais. Nessa perspectiva, por exemplo, muita gente tem feito coisas que nos fazem até mesmo ruborizar de vergonha, como, por exemplo, um grupo de pessoas que na cidade de Curitiba se reuniu nos quatro cantos da cidade, urinando e demarcando o território, dizendo que agindo assim, Curitiba pertenceria ao Senhor. Eu já soube, por exemplo, de um pastor que locou um helicóptero e resolveu ungir uma determinada comunidade no Rio de Janeiro, derramando óleo sobre ela como ato profético para que acabasse definitivamente a violência. Isso sem falar naqueles que, para adquirir terrenos ou comprar coisas, começam a decretar e dar ordens, por exemplo, como uma igreja que eu conheci, que no intuito de querer comprar um terreno, reuniu os membros de sua comunidade e marcharam 7 vezes em volta do quarteirão para dizer que o terreno que estava naquele quarteirão definitivamente pertenceria à igreja. Eu já vi gente dizendo que tem que arrancar árvores e plantar árvores, simbolizando a retirada dos maus frutos e o começo dos bons frutos. Eu já vi gente fincando estacas, demarcando limites para a conquista, pessoas defendendo de que para ter prosperidade financeira você precisa amarrar o cão, o capiroto, a coisa ruim do endividamento, então, portanto, vão em frente aos bancos, impõem as mãos e decretam que vão enriquecer, que vão prosperar. Eu já vi gente quebrando botija, ouvi gente quebrando botija, simbolizando a quebra de sistemas mundanos e por aí vai, a lista é impressionante. E aí você vai para as redes sociais e você vê as pessoas dizendo que isso precisa ser feito, você precisa agir dessa forma, porque se você não agir dessa forma, você não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus e, consequentemente, as bênçãos não vêm. Ora, eu sinceramente não consigo imaginar, amados e queridos irmãos, Pedro e Paulo agindo dessa maneira. Aliás, eu não vejo no livro de Atos, por exemplo, ou mesmo nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais, nenhuma ordem específica por parte dos apóstolos e nem tampouco o Senhor Jesus orientando de que nós devemos dar ordens a Deus ou decretar determinadas coisas para que elas possam efetivamente acontecer. Na verdade, as Escrituras nos ensinam a pedir a Deus, a nos humilharmos diante de Deus, a nos prostrarmos diante dele, a nos curvarmos diante dele e não darmos ordens a Deus. Essa doutrina do decreto espiritual, ela é um assinte, ela é estapafúrdia, ela é um disparate, porque você não encontra nas Escrituras nenhuma ênfase que nos legitime esse tipo de prática, onde na verdade quem está no centro é o homem, e o que aponta efetivamente para a mercantilização da fé. Ora, as Escrituras nos ensinam a entrar no quarto em secreto, e o nosso Pai em secreto ouvirá as nossas orações. As Escrituras nos ensinam a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. As Escrituras nos ensinam de que nós devemos orar como o Senhor Jesus nos orientou, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí, quando a gente entende disso, a gente sai dessa percepção ou perspectiva equivocada de alguém que acredita que pode dar ordens a Deus, ou que pode determinar as coisas conforme seus desígnios e suas vontades. Geralmente, pessoas que querem decretar e que dão decretos e que determinam, usam do nome de Deus, mas fazem isso entendendo que Deus funciona muito mais como um gênio da lâmpada mágica, como qualquer coisa, ou como um galardoador ou como um outorgador de bênçãos e nada mais do que isso. Ora, o Deus soberano não se submete às nossas ordens. O Deus soberano não se submete aos nossos desígnios. Por acaso criaturas finitas podem dar ordens ao Deus soberano? Por acaso criaturas limitadas podem dizer a Deus aquilo que tem que ser feito? E que se ele não fizer, ele precisa ser confrontado, como alguns costumam afirmar? Não, se Deus não te der de acordo com o seu decreto, rasga a Bíblia, porque ele é obrigado a te dar. Nós estamos agindo em fé, é um decreto, é uma determinação, é uma ordem no mundo espiritual. Isso é uma sandice.
Isso é uma aberração, uma loucura. É como uma criança de 2 anos de idade querer determinar aquilo que o seu pai vai fazer, ou aquilo que o seu pai, como o seu pai deve se portar em relação a ela. Não. O Deus da Bíblia é soberano. A doutrina do decreto espiritual, ela é espúria. Não caia no conto daqueles que dizem, não, marche, decrete, determine, unja, faça isso porque Deus é obrigado a te atender. Não. Deus não é obrigado a nada. Ele é o Senhor, nós não somos. Ele é o soberano, nós não somos. Ele reina sobre todas as coisas, nós não reinamos. Ele é aquele que tem o controle sobre tudo e sobre todos. E cabe a nós levarmos diante dele nossas petições, nossas orações, e segundo a vontade dele, ele responde ou não. E não respondendo conforme aquilo que a gente quer, significa dizer que ele continua sendo Deus e nós nunca teremos primazia ou autoridade para determinar aquilo que o soberano queira porventura fazer. Então, não caia nesse contexto, nesse conceito, melhor dizendo, mas entenda, compreenda, né, que o Deus soberano responde orações segundo a sua vontade e não segundo os nossos decretos espúrios e estapafúrios. Que Deus abençoe.